Continuando os mapas, a gente vai fazer agora, a gente já fez 3 mapas sobre os métodos qualitativos, sobre o método qualitativo de representação, que é esse método que vai diferenciar um elemento do outro. Então a gente viu formas de fazer o mesmo mapa, certo? Então agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai sair desses métodos qualitativos e vai partir para os métodos quantitativos, que são aqueles mapas que vão estar representando quantidades, valores, proporções, certo? Então, o que a gente vai trabalhar é com a taxa de urbanização dos municípios de Pernambuco, certo? Então, a gente pode manter o mesmo layout, ok? Então, a gente tem aqui o mesmo layout, a gente só vai mudar algumas coisas no layout e vai mudar a forma de simbologia, certo? A gente vai mudar o elemento, a gente não vai mais estar classificando as mesmas regiões, e sim, a gente vai estar classificando a taxa de urbanização dos municípios, certo? Para fazer isso, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a representação de várias formas. Primeiro passo, a gente vai ter que mudar a forma de o elemento para classificar, que está de mesmas regiões, a gente vai mudar o elemento para taxa de urbanização. Para fazer isso, você vai clicar aqui no município com o botão direito e vai vir aqui em propriedades. Eu vou abrir essa janela. Então, ele vai abrir essa janela de propriedade de layers, certo? Nessa janela de propriedade de layers, a gente vem aqui no símbolozinho de simbologia, certo? Você clica lá nele, nesse símbolo de simbologia, ele vai abrir uma série de opções. A gente está aqui em categorias, certo? Categorias é quando você vai diferenciar uma categoria da outra, ok? Só que o que a gente vai vir aqui é em quantidades. Em quantidades tem várias formas de classificação, certo? E essas formas de classificação vão ser justamente aqueles métodos de representações quantitativos que a gente viu na aula sobre cartografia temática. Então a gente pode fazer essa representação quantitativa a partir de uma gradação de cores, como é o exemplo que vocês podem ver aqui no mapa aqui de baixo. A partir de símbolos graduados, ou seja, o símbolo vai ter tamanhos que vão estar representando os valores. A partir de símbolos proporcionais, então, esses símbolos graduados vão ter número maior, menor, vai ter tamanhos maiores e menores que vão estar representando as classes. No símbolo proporcional, ele vai ser, o tamanho do símbolo vai ser proporcional ao valor. Então você vai ter, se um valor é 10 e outro valor é 100, o do valor 100 o símbolo vai ser 10 vezes maior que o de 10. Como também por densidade de ponto, que a gente vai ter uma série de pontos para fazer densidade. Vamos fazer um por vez. Primeiro a gente vai trabalhar com cores graduadas. Então aqui a gente vem aqui quantidades, certo? A gente vai trabalhar com cores graduadas. O que a gente vai fazer? Primeiro no valor, você vai escolher lá a taxa de urbanização, que é esse símbolozinho aqui que tem X urbanization, ou CX de urbanizado, taxa de urbanização, certo? Você vai clicar nela e ele aqui já vai adicionar automaticamente 5 classes, certo? E você tem as cores de uma forma proporcional para essas 5 classes. Então, se eu der aplicar, ele já vai ter lá a minha taxa de urbanização preenchida, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? É só isso o mapa não, a gente tem que organizar o mapa de uma forma que ele fique com layout melhor, certo? Se eu puxar isso aqui para o lado, para a gente ver o que é que a gente precisa mexer no layout. Obviamente, a gente precisa mudar o título do mapa, já que é um mapa novo. A gente precisa organizar também a legenda do mapa, que tem aqui a numeração estranha. Então vamos lá. Primeiro passo. Vamos organizar essa legenda, para não aparecer isso aqui, tantos decimais, certo? A gente não precisa que apareça tantos decimais. Como é que a gente faz isso? Você pode clicar aqui em Label e mexer automaticamente, e mexer manualmente. Então eu clico aqui, posso escrever o que eu quiser. Ou então posso clicar em cima do label com o botão direito, com o botão esquerdo. Então cliquei em cima do label com o botão esquerdo, certo?
E aqui tem Format Labels, certo? Formatar rótulos. Então você vai clicar lá no Formatar rótulos. E aqui número de decimais, em vez de 5 decimais, a gente vai botar lá só um decimal. Você dá OK, aqui está a minha numeração nova, feita de uma forma que o layout do mapa fica um pouco mais limpo. Aqui eu vou dar OK. Ele já vai organizar aqui minha legenda, certo? Uma coisa que eu esqueci de fazer, mas sempre que a gente começar um novo mapa, a gente tem que fazer, que é vir em File e salvar como, para a gente salvar outro projeto, para não ficar um projeto salvo em cima do outro. Então eu vou clicar aqui mapa 4, em vez de mapa 3, mapa 4. Então salvei esse meu mapa 4. Então tá aqui, isso é um novo projeto. E o que a gente vai fazer aqui? Vamos primeiro corrigir aqui o título. É só clicar duas vezes com o botão esquerdo em cima do título, que você pode marcar. Ele vai abrir essa janela e você pode modificar ele. Então vou botar aqui taxa de urbanização dos municípios de Pernambuco. Talvez o nome fique um pouco grande. Quando a gente está trabalhando, sempre que a gente está fazendo um mapa, que a gente está trabalhando com valores que são variáveis, ou seja, isso é a taxa de urbanização para o mapeamento baseado no censo de 2000. Então é importante a gente colocar no título do mapa também o ano, certo? Para a gente saber de quando é os dados. Então vou botar aqui 2000. Taxa de urbanização do município de Pernambuco 2000. Vamos ver se o nome fica muito grande. Não. Tá aqui, taxa de urbanização do município de Pernambuco 2000. Então a gente sabe que isso aqui vai estar representando a taxa de urbanização. Só que aqui a gente também tem valores que o que são isso? São porcentagens. Então é importante a gente colocar dizendo que são porcentagens. Então, como é que a gente pode botar essa porcentagem? A gente pode colocar aqui em cima, no título. Então, por exemplo, deixa eu clicar aqui duas vezes no título de novo. Então, como é que eu vou colocar aqui? Vou botar taxa de urbanização dos municípios de Pernambuco em 2000. E vou botar aqui entre parênteses porcentagem. Deu OK e aqui já tem essa informação. Esse TX urbanização, a gente pode clicar aqui e escrever taxa de urbanização. Então é só clicar aqui em cima e escrever lá taxa de urbanização. E a gente já tem o nosso primeiro mapa. Lembrando que o layout, quando você faz o primeiro layout, você não precisa mexer mais, certo? Então você não vai mexer em tanta coisa no layout, mas lembrando sempre que o layout, o que é que vai ter o layout? O norte, a legenda não, a escala, a legenda, as informações de latitude e longitude, que a gente tem aqui, e as informações, sistema de coordenadas, a data, o autor, a fonte dos dados, etc. Certo? Então aqui eu vou salvar o projeto. Então salvei esse meu projeto, mapa 4. Por cores graduadas, é uma forma de representação quantitativa das mais usadas. A gente vai fazer mapas para formas de representações qualitativas mais usadas, certo? Então esse é o primeiro mapa da gente. Então você pode salvar o projeto. Salvei o projeto, eu venho aqui em File, Export Map. Aí vai abrir a janela para você exportar o mapa. E salvei aqui meu mapa. E ele vai exportar o mapa. Deixa eu abrir lá para a gente ver. Então a gente tem aqui o nosso mapa 4. Taxa de urbanização do município de Pernambuco em 2000. A gente tem nossa porcentagem de urbanização, certo? Então, isso é a primeira forma da gente fazer essa representação quantitativa, certo? A gente vai fazer agora também por pontos, certo? Então, a gente vai ter pontos
por bolhas, na realidade. Ou seja, vai ter bolas menores e bolas maiores, cada um deles círculos maiores, círculos menores, cada um deles representando uma informação. Então vamos lá. Então, a gente vai fazer agora por tamanhos, por símbolos, certo? Então a gente vai ter valores maiores e valores menores. Ok? Então, para fazer isso, você vai clicar no botão direito, município de novo, no nome do arquivo aqui em cima do lado esquerdo. Vai vir aqui em propriedades. Ele vai abrir uma janela. Em vez de cores graduadas, ele vai vir aqui símbolos graduados. Certo? Então, em vez de taxa de urbanização, pode escolher qualquer outro valor. Certo? Eu vou escolher, por exemplo, aqui população rural. Então a gente vai ter aqui o valor de população rural. Eu vou aplicar só para ver se fica legal. E está aqui o nosso mapa com os valores de população rural agrupados. Certo? Então os valores da gente vão estar agrupados em classes. Novamente a gente tem a classificação, a gente tem que organizar algumas coisas. Deixa eu botar aqui taxa de urbanização. Vou botar a taxa de urbanização que fica mais simples. Entendeu? Ok? Tá aí os pontos com a maior taxa de urbanização e com as menores taxas de urbanização. Obviamente você identifica as áreas mais urbanizadas do estado. Certo? Eu vou trabalhar com população rural mesmo. Então, dá ok, aqui eu tenho as áreas com a menor população rural, com a maior população rural, etc. Isso aqui está em valores, ou seja, o número de pessoas, não é porcentagem. Ok, então o que é que a gente precisa ajeitar aqui? Novamente a gente precisa arrumar o label, certo? O rótulo. Então, para arrumar o rótulo, tudo é só clicar aqui em cima de label. Só clicar aqui em cima, ele abre essas duas opções, você vai em formato label. E aqui o número de decimais, eu vou botar para ter 0 decimais. Até porque não está falando o número de pessoas. Então, feito isso, você pode aplicar. Só para a gente ver como é que vai ficar. Deixa eu dar ok. Está aqui a nossa opção novamente. Eu vou entrar lá novamente só para mostrar uma coisa para vocês. Então, você tem basicamente a mesma coisa. Organizei a legenda, tirei aqui decimais. Eu tenho que arrumar meu título, tenho que arrumar esse número aqui embaixo também. E outra coisa, o que é que eu posso mexer nisso? Quais são as minhas opções? Enquanto que nas coisas graduadas eu posso modificar minhas cores, certo? Então eu tenho vários padrões de cores, etc. Lembrando o seguinte, que a gente está fazendo uma representação quantitativa. Então a gente tem que trabalhar com a gradação de cores. Então normalmente a gente trabalha das cores mais baixas, mais claras, para as cores mais escuras, indicando um valor mais baixo para um valor mais escuro. Então, a gente escolheu lá no primeiro mapa um marrom, mas você poderia ter escolhido um azul. Poderia escolher qualquer cor pensando no vermelho, do mais claro para o mais escuro, etc. Mas lembrando que a gente está trabalhando com a gradação de cor, então não deve usar, por exemplo, cores muito diferentes como essas daqui. Enfim, aqui na ideia da gradação de símbolos, o que é que vocês podem fazer? Vocês podem trabalhar, modificar os tamanhos dos símbolos, certo? Então, ou então o tipo de símbolo. Em vez de um círculo, eu posso botar um triângulo, um quadrado, por exemplo. Para fazer isso, eu venho aqui em template e aqui eu escolho outra coisa, por exemplo, escolhi um triângulo. Então eu tenho dos triângulos maiores para os triângulos menores, certo? Vou deixar lá o círculo. Então tenho das bolas maiores para as bolas menores. Se eu achei que ele está muito pequeno, aumento ele um pouco. E tá aí meus símbolos dos valores maiores para os valores menores, certo? Outra coisa, essa cor de fundo também, que está um verde claro, vocês podem mudar. Você clica aqui no background e aqui escolhe qualquer cor. E vocês podem sair testando essas coisas. A cor do fundo não importa. Se quiser, você pode deixar sem cor. Certo? Então, eu vou deixar lá. Aí vocês escolhem, tanto faz.
O que importa são os tamanhos das bolinhas, certo? De preferência não usar uma cor muito clara, muito viva, para não ofuscar as bolinhas, os círculos, certo? Então vamos lá, vou deixar dessa forma, com o círculo mesmo, vou dar OK. E aqui o que eu tenho que fazer? Eu tenho que corrigir o título. Então isso aqui vai ser o que? População urbana. População rural do município de Pernambuco. Aí novamente você tem que colocar a data de quando é os dados, que é 2000. Essa porcentagem eu posso tirar, que é um valor absoluto agora. Então, população rural do município de Pernambuco. Lembrando sempre que como eu esqueci no caso, mas lembrando, sempre que você for criar um novo mapa, você vai lá em File, salvar como e cria um novo projeto. A gente tem que ter um projeto para cada mapa. E caso tenha alguma coisa no layout que você precise corrigir, você já abre o projeto certo. Então aqui está o meu mapa 5. Corrigi o título, organizei minha informação. Vou corrigir também aqui esse pop rural. Para corrigir isso é só você vir aqui em cima do lado esquerdo e digitar o nome certo, população rural, certo? Se você está achando que o tamanho do círculo está pequeno, está ruim para visualizar, você vai lá de novo, botão direito, propriedade. Aí você, em vez de você aumentar aqui manualmente, você pode modificar aqui, ó, tá de 4 para 18. Eu vou botar aqui de 6 para 20, por exemplo, para ver como é que fica. Ficou um pouquinho maior. Mas ali vocês podem modificar os tamanhos, certo? Eu vou, na verdade, aumentar essa diferença. Em vez de 20, em vez de 6 a 18, eu vou botar aqui de 6 a 22. E fica aqui os meus círculos mais visíveis, certo? Eu venho aqui salvar o projeto, File, Export Map. Ele vai estar processando e aqui mapa 5. Aqui só para mostrar, ele tem a variação de população rural de 0 até 52 mil pessoas. Ok? Então, nos municípios aqui, na zona da mata, com a população rural grande, a gente tem Petrolina com a população rural grande, etc. Ainda acha que está ruim a visualização, é só você vir lá nas propriedades e aumentar os tamanhos. Aqui, ó, symbol size é o tamanho de símbolo, você tem o valor menor e o valor maior, do mínimo para o máximo. Você também pode modificar a quantidade de classes, etc. Vou botar mais classes, menos classes. Toda parte do layout vocês podem mudar. Aqui normalmente a gente está trabalhando com tamanhos. Enquanto que aquele primeiro mapa a gente estava trabalhando com cores, aqui a gente trabalha com tamanhos. Então a gente tem esses valores com tamanhos diferentes. Então, vou aqui salvar. Já exportei o mapa. Está aqui o nosso quinto mapa. Ok? São informações diferentes para poder ficar melhor a visualização. Aqui é a informação quantitativa trabalhada com cores graduadas. Isso aqui é informação quantitativa trabalhando com tamanhos graduados, certo? A gente trabalha por classe, a gente está classificando ele por classes. Agora a gente vai salvar um novo mapa e vai fazer por proporção de símbolo. Então eu só vim aqui salvar como. A gente acabou de fazer o mapa 5, a gente vai fazer aqui o mapa 6, certo? E vamos lá, vamos trabalhar com a mesma informação, população rural, só que em vez de a gente fazer essa classificação assim por classes, a gente vai fazer de uma forma proporcional, de uma forma por tamanhos, certo? Então, por exemplo, um tamanho vai ser tantas vezes maior que o outro. Para fazer isso, você vai clicar lá com o botão direito, propriedades.
Então aqui a gente, em vez de símbolos graduados, vai trabalhar com símbolos proporcionais, certo? O que significa isso? Significa que a classificação vai ser realmente proporcional. Se você está vendo aqui, você está por classes. E a diferença do tamanho entre elas é a mesma. Só que agora não, vai ser proporcional. Então a gente vai ter, por exemplo, o 1000 vai ser 10 vezes maior que o valor 100. Mais ou menos isso. Então a gente vai vir aqui valor, vai escolher novamente população rural. E aqui o que é que você pode mexer? Só pode mexer na cor de fundo. Eu vou botar esse verdinho de novo, o mesmo verde que eu trabalhei no outro. Você pode trabalhar o número de números, o número de símbolos que vai estar aparecendo na sua legenda. Eu vou botar aqui 5 símbolos para ficar parecido com o outro. E além disso, você pode trabalhar com os tamanhos. Vou botar isso aqui, vou clicar aqui em mínimo valor. Você vai controlar o valor mínimo. Então, você vai controlar o tamanho mínimo. O tamanho mínimo vai ser seu valor mínimo. E o teu tamanho máximo vai ser quantas vezes for esse valor mínimo. Primeiro eu vou colocar aqui como círculo preto. Pode ver que o tamanho é 2. Normalmente é muito pequeno. Não vou mexer nisso agora, só para vocês verem como funciona. Vou dar aqui, vou dar OK. Vou aplicar. Aqui, se vocês veem, os valores aqui, eu botei para aparecer 5 números na legenda. 5 valores, então tem meu valor 100, meu valor 1000, meu valor 100.000, que é muito maior, certo? Não vou botar 5 porque também não dá para diferenciar tanto, eu vou botar só 3 valores. Então vou lá novamente, botão direito, propriedades, e aqui eu vou botar 3 valores. Vou aplicar e aqui está meu valor por 3. Então, óbvio que você vê como tem muito município, a gente está trabalhando com os dados numa área muito grande, então a gente fica um pouco cheio demais, assim, algumas informações, como por exemplo essa áreazinha aqui, que é a área do Agreste Norte Pernambuco, tem população rural alta também, então você fica um pouco confuso, mas aqui você vê proporcionalmente os tamanhos. Por exemplo, aqui você tem novamente Petrolina, Araripina, que são cidades com grande população rural. Serra Talhada, que você tem uma grande população rural. Você tem aqui também, acho que Caruaru, com uma grande população rural, certo? E você vê proporcionalmente essas diferenças de tamanho, certo? Então, eu vou dar aqui OK e a gente vai salvar esse mapa. Ainda não estou achando tão legal esse mapa, o layout do mapa não está dos melhores, então vou aqui. Aqui só está 3, vou colocar 4, só para a gente ter mais uma informação. Então aqui o número de símbolos vai ser 4. E a gente tem aqui os valores com os símbolos. Certo? Só vou corrigir aqui essa população rural. Então cliquei aqui. Cadê que não estou conseguindo abrir. Então, normalmente quando você clica aqui 2 vezes, ele abre a opção para você escrever, certo? E corrigir isso. O meu não está aparecendo essa opção. Então o que é que a gente vai fazer? Eu vou apagar esse nome aqui de outra forma. Ou seja, eu vou escolher um estilo de legenda que não apareça esse subtítulo, certo? Para fazer isso, você clica na legenda. Lembrando que sempre que você for selecionar algum elemento, você usa essa ferramenta em preto aqui, Select Elements. Então você clica na legenda com o botão direito, propriedades, ele vai ver a propriedade de legenda. Você vem aqui em itens, ele vai abrir a opção de propriedade de itens. Aqui na propriedade de itens, que eu tenho aqui município selecionado, eu venho aqui em estilo. Em estilo, escolha aquele estilo que é o primeiro, segundo, que é que droga. Esse sexto, que é esse aqui, perdão. Cadê? Não.
que é esse aqui que vai aparecer município. E os nomes. Vou dar OK. Vou dar OK. Que vai aparecer, em vez de população rural, vai aparecer município. Perdão, não é esse. Você clica no botão. Desculpa. Você vai lá em propriedades novamente, clica com o botão direito. Vai em propriedade. Aqui, se eu quiser deixar, eu boto município e modifico o nome aqui em cima. Eu poderia escrever aqui população rural. Só que eu não vou fazer isso para não mudar o nome do arquivo. Então vem aqui em estilos. E a opção que a gente vai escolher é essa daqui, que é só que tem horizontal, single symbol, label only. Então vai estar o quadradinho azul e label aqui do lado. Você dá OK, você dá OK. Tem várias formas de você apresentar. Então vocês vão escolher uma. No caso do meu, eu vou deixar dessa forma daqui, com a agenda e com minhas informações. O meu trilho está correto, lembrando sempre de colocar o nome, quando a gente está trabalhando com valores que mudam. São esses valores numéricos e tal. Você vê que o índice está meio bagunçado aqui, ou seja, tem umas informações muito em cima uma em cima das outras. Se você quiser mudar isso, também tem como mudar, é só clicar lá com o botão direito. Está achando muito grande os tamanhos, você vai em propriedades e diminui o valor mínimo. Então, em vez de 12, vou botar 1. Então já diminui consideravelmente os tamanhos, mas muitos deles você também não consegue identificar tão bem. Deixa eu ver aqui a edição. Deixa eu ver tirando a linha como é que ficaria. Mas aqui tem os pontos extremamente pequenos, certo? Já dificulta um pouco. Eu prefiro deixar um pouco maior, mesmo que em algum ponto a informação, vou botar aqui valor mínimo 2, mesmo que em algum ponto as informações ficam um pouco confusas, como esse daqui. Mas não tem problema não. A gente pode perceber que tem uma aglomeração muito grande da população rural nessa parte de cima daqui do mapa, certo? Que se a gente for para o sertão, eu tenho cidades com grande população rural, mas numa área muito grande também, certo? Então você não vai ter o adensamento rural que você tem no interior, feito como você tem, por exemplo, na zona da Mata Norte aqui de Pernambuco. Ok, então, feito isso, você vê como fica melhor o layout. Eu vou deixar meu layout dessa forma, vou salvar meu projeto, vou lá, File, Export Map. E venho aqui e salvo o mapa 6. Vocês podem ver que a legenda de vocês está em escala, certo? Então vai aqui do 100 até o 100, do 100 até os 100 mil. Você pode ver que o tamanho do 100 mil é muito grande, eu não consigo nem vê-lo aqui. Então todos os meus elementos são um pouco menores que 100 mil, certo? Pronto, colocou para salvar, você abre lá seu mapa. Tá aqui tua representação, certo? Então, esse aqui que são símbolos proporcionais, são símbolos médios, certo? Por classes, valor tal, valor tal, valor tal, valor tal. E esse aqui que são por símbolos proporcionais. Então você consegue ver proporcionalmente que tem os valores maiores que outros. Por exemplo, se a gente pegar nessa última classe, o que é que eu tenho representando nessa última classe? Valores que vão de 24 mil até 52 mil. Então, por exemplo, minha cidade de Araripina, minha cidade de Petrolina, minha cidade de Serra Talhada não, na minha cidade de Caruaru, por exemplo, eles vão ter valores, minha cidade de Goiânia, vão ter valores nessa última classe, certo? Mas você não consegue diferenciar qual é que tem mais, qual é que tem menos. Quando eu trabalho com o valor proporcional, eu consigo já ver aqui que Petrolina, o meu círculo é maior que o meu círculo de Araripina, por exemplo, é maior que o meu círculo de Goiânia. Então, proporcionalmente, eu consigo ver que o meu símbolo é um pouco maior, certo? Como a gente viu lá na aula lá de cartografia temática, certo? Feito esse mapa, a gente vai partir para o nosso próximo mapa. Então, nosso próximo mapa vai ser a mesma informação de população rural, só que a gente vai trabalhar pelo chamado densidade de pontos. Ou seja, a gente vai definir
o seguinte, vamos definir que para cada ponto equivale a 1000 pessoas na população rural, ou seja, 1000 pessoas morando na área rural. Então, por exemplo, um município que tenha 30.000 pessoas, então vai ter 30 pontos marcados aqui dentro. Então, a gente vai ter a necessidade de pontos, certo? Como é que a gente faz isso? A gente vai lá, clica no município, a gente vai começar um novo mapa, salva um novo projeto. Então, você vai aqui, File, salvar como, e a gente vai aqui para o nosso mapa 7. Então, vamos lá colocar por densidade de pontos. Clicar aqui no município com o botão direito, vou vir em propriedades. Aqui em vez de símbolos proporcionais, a gente vai por densidade de pontos, certo? Isso aqui são algumas formas de fazer essa representação quantitativa, certo? São as formas que o ArcGIS vai estar disponível, mas também, ao mesmo tempo, são as formas mais comuns, certo? Que hoje em dia é mais utilizado, certo? Até porque tem que lembrar que hoje ninguém faz mais mapa à mão. E a maior parte dos programas vão ter essas opções, a gente vai poder trabalhar com essas opções, mas a gente precisa entender o porquê. Então, na unidade de pontos, a informação é mais ou menos essa aqui de baixo. As áreas que tem mais, que tem uma densidade maior de informação, de valores, vão ter mais pontos, e as áreas que têm uma densidade menor vão ter menos pontos. Então, a gente vai tentar trabalhar com isso. A gente vai novamente trabalhar com população rural. Então, aqui tem todas as informações, vai clicar aqui em população rural. Seleciono ele, clica aqui com o botão direito, venho, clica aqui para o lado e venho minha população rural, certo? Eu posso ter outras informações também, não precisa ter só uma informação. Então, população rural e população urbana, tem pontos com tamanhos diferentes, mas vamos primeiro população rural, certo? Então, escolhi aqui minha população rural. Como é que eu faço isso? Eu clico lá no que eu quero, ou seja, população rural, clico aqui para o lado direito. Eu tenho aqui meu ponto, minha população rural. Se eu vou fazer isso, vou dar aplicar logo aqui, só para a gente ter ideia de como é que vai ficar. Então, está aqui minha informação de população rural. Ou seja, o que é que significa? Meu valor do ponto equivale a 4.000. Ou seja, cada ponto desse, então tem um ponto aqui então equivale a 4.000 pessoas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, equivale a 20.000 pessoas, certo? E assim vai, eu vou tendo isso. Só que aqui está meu ponto com tamanho de 2, ok? E o que é que eu posso fazer? Minha informação quase não está visível. Está muito ruim, eu consegui enxergar, tem uns pontinhos muito pequenos. Então, em vez do dot size, aqui do lado esquerdo tem o meu tamanho. Em vez de eu ter 2, eu vou botar 4. Ou seja, tamanho 4 para a gente ver como é que fica. Então, eu consigo identificar um pouco melhor os meus pontos, certo? Eu posso trabalhar aqui 4.000 pontos, eu posso trabalhar lá, por exemplo, de 2.000 em 2.000 pontos. Dei aplicar e está aqui a maior quantidade de pontos, certo? Vamos ver como é que fica de 1.000 em 1.000. O que significa? Significa que cada ponto equivale a 1.000 pessoas, já que a gente está trabalhando com população rural. Então cliquei e está aqui, e aqui eu vejo claramente quais são minhas áreas de alta densidade e de baixa densidade. Estou achando que com de 1.000 em 1.000, cada ponto equivalendo a 1.000, ficou um pouco conturbada essa parte aqui de cima. Então, em vez de botar de 1.000 em 1.000, eu vou botar de 2.000 em 2.000. Então, o que significa aqui em cima? Significa que numa área pequena eu tenho um volume muito grande de pessoas na população, um volume muito grande de população rural. Então, ficou um pouco melhor, certo? Aqui o que é que você pode mudar? Você pode mudar. O que é que você pode mudar? Aqui você muda o tamanho do ponto. Você muda o valor que equivale, o quanto é que significa cada ponto. Você pode mudar digitando ou pode mudar mexendo para um lado e para o outro aqui. Vou botar lá digitando 2.000. Você pode mudar também o background, certo? Ou seja, a informação que está aqui atrás, por exemplo. Aqui eu modifico minha linha, posso mudar a cor da linha, a largura da linha, etc. Da linha que está aqui dentro dos municípios. E eu vou botar aquela mesma cor que eu estava trabalhando antes, que era aquele verde. E esses pontos eu também posso mudar eles. Então, se eu vir aqui em símbolo, eu clico duas vezes em cima do símbolo.
E tá aqui o tamanho do meu ponto, só que eu quero que ele seja preto. Então vou aqui cor, preto, vou dar OK, aplico e tá aqui minhas informações em pontos. OK? Então, eu consigo ver claramente que certo. No interior tem uma população, no sertão eu vou ter uma população rural grande, como por exemplo aqui em Petrolina, em Araripina. Só que eu também tenho áreas muito grandes, enquanto que aqui no litoral, na Zona da Mata, principalmente Zona da Mata Norte, eu tenho muitos pontos numa área um pouco menor. Então eu já tenho também minha informação. Então aqui eu vou dar OK. Então estou novamente representando a população rural do município de Pernambuco em 2000. E só que aqui eu vou colocar a minha legenda. Então aqui, tá vendo aqui que tem um dot igual a 2000. Isso aqui um dot é um ponto igual a 2000 e significa a população rural. Então vou corrigir isso aqui. É só clicar aqui com o botão esquerdo, que eu deveria corrigir, não está corrigindo. Não sei se de vocês vão conseguir corrigir isso. Eu também não consigo corrigir aqui, mas teoricamente vocês poderiam corrigir isso. Para corrigir é só você clicar aqui do lado, você dá 2 cliques devagar e você pode escrever. Então, se você conseguir fazer isso, botar um ponto igual a 2000 e na bolinha população rural. Então, o ideal é que vocês consigam corrigir. Então, clicar aqui 2 vezes, o meu arquivo não está corrigindo, não sei o porquê. É só você clicar aqui 2 vezes e escrever população rural e aqui em cima um ponto igual a 2000. Já que o meu não está corrigindo, eu vou salvar dessa forma mesmo. Certo? Então, o título vai estar sempre, você vai ver se o título está certo, a população rural do município de Pernambuco em 2000 e minha legenda. Certo? Lembrando que corrigir, vocês vão ter que corrigir a legenda. Feito isso, você salva o projeto, vai em File, Export Map. E vem aqui e salva o nosso próximo mapa, que é o nosso mapa 7. Esse mapa daqui. Deixa eu ir lá na pasta para a gente visualizar o mapa 7. E aqui a gente consegue visualizar bem. Lembrando que esses pontos eles são colocados dentro do polígono de uma forma aleatória. Então não significa que nesse ponto tem tantos habitantes, nesse ponto tem tantos habitantes, não. A informação, o banco de dados da gente não tem essa informação. Só tem a informação que dentro de toda essa área tem tanto de população rural. Então, por exemplo, dentro dessa área, desse município aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos. Então, se cada ponto equivale a 2.000, significa que eu tenho cerca de 10.000 habitantes na área rural. Certo? E assim você vai fazendo as contas. Lembrando que de vocês têm que corrigir a legenda também, que eu não consegui corrigir no meu. Então, já o nosso quarto mapa de métodos quantitativos. Essa informação de pontos é interessante a gente trabalhar com ela, e principalmente porque a gente pode colocar também várias informações juntas. Não precisa ser só, por exemplo, a população rural. Então vou colocar aqui população, vou fazer um mapa sobre população do município de Pernambuco, identificando o que é população rural e identificando o que é população urbana, os dois trabalhando com pontos. Então vamos lá. Primeiro passo sempre vai ser File, salvar como, e eu vou colocar aqui o meu novo mapa, que é mapa 8. Então coloquei lá meu mapa 8, vou lá no município, botão direito, propriedades. Continuar aqui nesse dado de pontos, só que aqui tem minha população rural, só que além da minha população rural, eu vou clicar aqui na população urbana e vir para o lado direito. Então vou ter um ponto, uma bola para a população rural e uma bola para a população urbana. Eu vou aplicar aqui só para a gente ver como fica inicialmente as informações. Acho que a informação vai ficar muito poluído. Não ficou tão poluído, certo? Então acho que diminuiu o valor.
certo? Então tem aqui minha população rural e minha população urbana. Só que você pode ver que o meu valor aumentou para 20 mil pessoas por ponto, como vocês podem ver. Até porque, se a gente pensar em população urbana, se a gente botasse só 2.000 pessoas, a quantidade de pontos, por exemplo, que você ia ter na região metropolitana seria imensa. Certo? Como, por exemplo, vocês veem aqui a região metropolitana do Recife, com a quantidade de pontos que vai ser muito maior. Isso lembrando que cada ponto só está equivalendo a 20 mil. Só que, consequentemente, a gente acaba perdendo uma série de informações aqui para a população rural. Então, se não tiver 10, 20 mil pessoas na população rural, não vai aparecer no mapa. Então, a gente tem uma série de municípios sem informação nenhuma. Então, eu vou tentar colocar aqui 10 mil em vez de 1000 e vou diminuir o tamanho. Em vez de 4, vou botar 3, o tamanho do ponto. Então 3, o valor 10 mil, vou aplicar para ver como fica. Então ficou muito pequeno, deixa eu botar aqui 4 mesmo. O valor aqui 10 mil, 4 não, perdão, 3. Clicar, aplicar. Continuar pequeno. Deixa eu botar aqui 4. Aplicar com 10 mil. Então, eu tenho informação basicamente do estado inteiro. Certo? Então, cada ponto vai valer 10 mil. É tanto que o ponto vale para as duas informações, tanto para a população rural quanto para a população urbana. Certo? Então, vou deixar assim. E vou dar OK. Ali vocês podem mexer de uma forma que vocês acham melhor. Eu estou achando que está tranquilo assim. Então, um ponto vai equivaler a 10 mil pessoas. O ponto preto vai ser população rural. E o círculo preto vai ser população rural. E o círculo roxo vai ser população urbana. O que a gente tem que fazer aqui? Primeiro, corrigir o título. Não é mais só população rural, é população do município. Então, clica aqui com 2 vezes. Então, vou botar população dos municípios de Pernambuco em 2000. OK. E aqui eu vou tentar corrigir isso. Então, de vocês, eu também não tá aparecendo a opção para eu corrigir. Então, se vocês clicassem aqui, teoricamente 2 vezes, deveria aparecer a opção para corrigir. Se aparecer em pop rural, vocês vão escrever população rural, e em pop urbano, vocês vão escrever população urbana. E aqui vocês vão botar um ponto, em vez de escrever, vai substituir o dot por ponto. Feito isso, eu vou salvar e aqui a gente tem informação no mapa da gente, da população rural e da população urbana. Ou seja, a gente tem informação da população de Pernambuco, ou seja, a gente fez um mapa bem mais complexo. A gente tem informação quantitativa, que é a informação da população de cada município de Pernambuco. Então, a gente tem informação quantitativa, onde cada ponto vai equivaler a 10 mil pessoas. E, ao mesmo tempo, a gente tem diferenciando se a população é rural e se a população é urbana. Certo? Então, os círculos pretos são a população rural. Aqui, os círculos rosas é a população urbana. Certo? São os pontos de população urbana. Ou seja, aqui, se a gente pensar aqui no município de Araripina, que esse município aqui em cima tem 1, 2, 3 círculos pretos, ou seja, tem 4 círculos pretos, então eu tenho cerca de 40 mil pessoas de população rural, e tem 1, 2, 3 círculos rosas, ou seja, a gente tem cerca de 30 mil pessoas de população urbana. Certo? Vai ser mais ou menos isso. Lembrando que essas informações são de 2010. 2000, perdão. São de 2000. Então, o que a gente tem? A gente tem a informação quantitativa calculada pelo tamanho dos pontos. Pela quantidade de pontos, perdão. Quantidade de círculos. E a informação qualitativa sendo retratada pela diferença da cor entre os pontos. Certo? Então, o círculo preto é a população rural e o círculo
rosa é a população urbana. Então a gente está trabalhando com dois métodos de representação, o método qualitativo e o método quantitativo. Então vou salvar, vou lá em File, Export Map. Então vou salvar aqui, exportar esse mapa, lembrando sempre deixar em JPEG 300 dpi para ficar com uma qualidade boa. Venho aqui na pasta e abro meu mapa 8 e aqui eu tenho a minha informação dupla, população rural, população urbana, e eu tenho a minha representação do Pernambuco. Então, tem esse nosso oitavo mapa, certo? Então, esse aqui termina o nosso oitavo vídeo, e depois os próximos vídeos a gente vai trabalhar com modelagem de terreno e uma parte de tentar entender como é que é a topografia, curvas de níveis, como é que a gente pode trabalhar, por exemplo, com curvas de nível e representação do relevo com os mapeamentos modernos, certo? Com esses métodos contemporâneos.